Beleza, pessoal? Tudo bem? Aqui é o Gabriel, do WasteBank. Estou recebendo aqui para um bate-papo, um podcast aqui durante a Waste Expo, o primeiro dia da feira. O Teles Basílio, famoso carioca, diretor-presidente da Copercaps, e o Clineu Alvarenga, presidente da Unesfa, para a gente conversar um pouquinho sobre o cenário de cooperativa, empresas privadas, e a cadeia da reciclagem profissional, autônomos, cooperados, não cooperados, o caminho do resíduo. Um bate-papo bem informal, onde nós vamos poder trabalhar e a percepção de cada elo da cadeia, como que a gente pode construir uma cadeia mais sustentável, uma cadeia mais unida, valorizando todos os elos participantes desse riquíssimo ecossistema que nós participamos. Então, antes de mais nada, eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse. Primeiro o Carioca, depois Clineu. Vamos lá, Carioca, tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Primeiro, agradecer aí pelo convite, Gabriel. Um prazer poder estar aqui hoje, no primeiro dia da Waste Expo Brasil, fazendo esse podcast com vocês. O Clineu, um abraço, e para o Unesfa também, né, que são parceiros. Eu sou o Telines, mais conhecido como Carioca, um ex-catador autônomo, né, onde durante 12 anos da minha vida eu sobrevivi daquilo que as pessoas chamam de lixo. Hoje eu estou presidente da Copercaps e da Conatrec, que é a Confederação Nacional das Cooperativas de Reciclagem. Bacana. Maravilha. Boa tarde a todos aí. Também é um prazer estar aqui com vocês aí. Telines faz um trabalho maravilhoso. Eu acho que é um modelo de cooperativa que a gente tem aí, né? Eu sou o Clineu, sou presidente do Unesfa, né? Sou sucateiro, com muito orgulho. Sucateiro é um nome antigo dos catadores, né? A família vem de sucateiro, o pessoal começou lá atrás, né? E isso a gente prova que a reciclagem, ela é um negócio. Você trabalhando direitinho nela, você consegue ter bons frutos. E é isso hoje que o Unesfa produz, junto com o apoio aí do exemplo da cooperativa do Telines. Mas vamos então aproveitar, Clineu, me fala um pouquinho, o que é o Unesfa, para o pessoal saber. Vamos lá. O Unesfa hoje é o Instituto Nacional da Reciclagem, né? Ele começou com o Instituto Nacional do Ferro e Aço. Há 2 anos o pessoal das outras associações nos convidaram por causa de um problema que estava no STF do PIS/COFINS, né? Então o Unesfa, como uma entidade mais antiga, tem quase 50 anos e tem toda uma estrutura montada em cima da cadeia do ferro e do aço. Falou, bom, vocês vão tocar, vocês já têm mais experiência, e a gente assumiu isso aí, né? Para tentar trazer um benefício para a cadeia como um todo, porque tudo que o Unesfa conseguiu nessas 5 décadas de existência dele foi valorizar um insumo metálico, né? Então, nem tanto que hoje você tem a cadeia do metálico, ela está bem direcionada, está bem constituída, e nós precisamos levar essa experiência que nós tivemos ao longo de 5 décadas aí para os outros materiais, porque nós temos lá no passado, quando começou-se, isso eu estou te falando coisa de 70 anos atrás, reciclava-se já o vidro, o papel e o ferro. E o ferro ele se destacou mais, né? Então agora a gente precisa trazer os outros insumos para eles serem mais valorizados, e nós temos um grande trabalho de trazer toda essa cadeia para a formalidade. E hoje quantas empresas ou quantos participantes do Unesfa? O Unesfa tem quase 70 empresas, 13 associações, e, se não me engano, 17 fabricantes. Bacana. E Carioca, também explica para o pessoal o que é a Copercaps e a Conatrec, quantas pessoas são cooperadas, enfim, para o pessoal conhecer um pouquinho. A Copercaps é uma cooperativa constituída há 20 anos atrás por catadores da região sul de São Paulo, e 20 anos depois, a Copercaps hoje é uma das cooperativas mais produtivas, eu posso dizer, da cidade e do Brasil. E é uma cooperativa também que gera muito emprego e renda, dando oportunidade para uma camada da sociedade que antes se viam excluídas, né? Então a gente trabalha com jovens de 18 anos, que ao completar 18 anos, né, se a cooperativa não os adotá-los, a bandidagem adota eles primeiro. A gente trabalha com egressos que erraram, mas pagaram para a sociedade o seu erro, e se não tiver uma oportunidade, uma inserção no mercado de trabalho, eles vão voltar a cometer os mesmos delitos. Nós trabalhamos com refugiado, comunidade LGBTQIA+. Tá? E uma coisa que a gente estava conversando aqui nos bastidores, e que o Clineu
trouxe e é muito... bate muito com aquilo que eu penso, sabe? Eu acho que nós precisamos deixar o coitadismo, o assistencialismo de lado e nos profissionalizar. A qualificação profissional dos catadores, que olha que nós somos mais de 1 milhão de trabalhadores que vivem e sobrevivem daquilo que as pessoas chamam de lixo. Então, se a gente não assumir esse lado, tá, de negócio, as cooperativas vão ficar pelo meio do caminho. Tanto é que vocês acompanham muito bem, vê aí o surgimento de várias startups, de várias pequenas empresas que estão percebendo o nicho e a oportunidade que este mercado está dando, tá? Mas por falta de profissionalização da nossa categoria. E o pior, né? Uma divisão desnecessária, quando neste momento é o momento de todas as grandes lideranças a nível Brasil se unir para que a gente possa fortalecer cada vez mais. Aproveitar o gancho e dizer que a entrada do Inesfa dentro desta briga, sabe, ele vem beneficiar toda a cadeia, sabe, inclusive as cooperativas e associações de catadores. É interessante você falar sobre essa barreira, esse grande desafio, que é o grande desafio do Brasil, a educação. Profissionalizar significa você se educar ou ter acesso a algum tipo de instrumentação que permita você evoluir. Você acredita que essas barreiras dessa profissionalização dos catadores seria tecnológica, seria de informação, seria de... Enfim, qual seria o grande desafio para trazer essa grande massa de autônomos, de CPFs que existem no sistema nosso, da Sagencom e o Waste Bank? São quase 1 milhão de CPFs não cooperados descartando em todas as empresas que utilizam a nossa plataforma. Então são inúmeros CPFs que trabalham profissionalmente e historicamente são CPFs que descartam há 5, 10, 15 anos, não são catadores situacionais que de repente uma pandemia ou um desemprego ou algum desafio pessoal levou ele para a catação, mas são CPFs que estão ali há anos trabalhando profissionalmente, sustentando famílias e vendo filhos estudarem através da catação. Qual que é o grande desafio para essa pessoa se profissionalizar e também ter acesso a esses recursos que muitas startups e empresas estão oferecendo? Bom, primeiro, deixar claro que o Movimento Nacional de Catadores surgiu numa marcha em Brasília, há 23 anos atrás, onde os catadores foram apoiar um pessoal sem teto. Ali nasceu o Movimento Nacional de Catadores. De lá para cá, tivemos algumas conquistas, tá? Uma delas foi ter a profissão de catador de material reciclado reconhecida na Classificação Brasileira de Ocupação. Então, catador é uma profissão. É um CBO. CBO. Porém, ao longo desses anos, nós nos acostumamos e o brasileiro, ele por si, ele acaba sendo acomodado em determinados momentos. E nós nos acostumamos com o assistencialismo, com o coitadismo, sabe? As cooperativas e associações não se qualificaram, não melhoraram os seus espaços, tá? Talvez por falta de apoio, por falta de incentivo financeiro, mas foi ficando para trás. E aí, a gente chega no século XXI, né? Hoje, primeiro dia da Waste Expo, a gente chega com a percepção de que mais de 95% dos catadores hoje no país, eles trabalham de forma individual. Que por algum momento, ou melhor, em nenhum momento eles estão preocupados com o meio ambiente nem com o recurso natural. Eles foram para a catação por causa da fome e da miséria. Isso é fato. Tá? Só que eu classifico essas pessoas em 3. O catador raiz, aquele que vai passando de geração para geração e ele tem isso como um meio de vida e só falta alguém dar o caminho para que ele possa ter a sua empresa e se estruturar.
Pós-pandemia, tem as pessoas que estão catadores, não são catadores. A gente que foi catador percebe até na forma de abordar um saco de lixo na rua dessa pessoa que ela não é catador. Ele está catador. Mas na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai voltar para o mercado de trabalho, né? E temos também um problema de saúde, que é aquelas pessoas que são catadores em algum período do dia para alimentar a fome ou o seu vício, né? Dito isso, vale ressaltar que já tentaram mudar essa nomenclatura junto à CBO, tá? Porque falavam que catador se você recorrer ao Aurélio, é alguém que cata alguma coisa, né? E eles queriam dar uma linguagem poética para a profissão. Só que, para nós, isso é muito representativa para o catador. E buscando e respondendo a busca pela profissionalização, dentro da palavra catador está acoplado o engenheiro ambiental, o gestor ambiental, logística, manutenção, saúde e segurança do trabalhador, sabe? É buscar incessantemente se empoderar do negócio. O negócio tem CNPJ, a gente paga imposto e a gente precisa se profissionalizar, porque eu vejo as cooperativas e associações de catadores num caminho que deve a coleta, a separação, a triagem e a venda, ela deve ser um pedaço da receita, sabe? O complemento disso deve ser a venda de outros serviços. E aí, por isso que a gente precisa dos grandes parceiros, dos grandes institutos, para que estejam com a gente, para que tragam e que dividam com a gente essa expertise. O Inespa, por exemplo, tem 5 décadas, né? Muita coisa vivenciou, que pode compartilhar com as cooperativas, com as associações, mas não podemos esquecer da inclusão dos catadores autônomos, que é a sua maioria absoluta. E, Clineu, aproveitando o gancho que o Carioca citou, o Inesfa é uma entidade com 50 anos de existência, que trabalhou para a cadeia da reciclagem questões bastante emblemáticas, como a tributação dos resíduos, representa diversas empresas e associações. E no final do dia, muitos dos participantes do Inesfa, as empresas privadas, recebem o que a gente chama de fornecedores, o varejo da reciclagem, que são esses catadores autônomos e também as cooperativas, o material produzido, os insumos triados, segregados, enfardados das cooperativas. Como que você vê que hoje as empresas privadas, produtoras de embalagens, elas têm incentivado muito as cooperativas ou as empresas, ou a cadeia da reciclagem, sobretudo essa cadeia, esse elo mais social, tá? Só que as empresas de reciclagem privadas, os sucateiros, operadores, eles também ajudam os catadores e as cooperativas historicamente, né? Porque são grandes fornecedores. Como que você vê e analisa essa participação das empresas privadas, os sucadeiros e operadores, dos diversos tipos de materiais, como que eles podem auxiliar nessa passagem de profissionalização ou nessa passagem do autônomo para o profissional dentro da cadeia da reciclagem? Bom, nós como Inesfa, nós enxergamos o seguinte, estamos de acordo com o que o Carioca falou, nós somos contra esse assistencialismo, né, Carioca? Porque a reciclagem, ela é um meio de vida, né? Um meio econômico, e é para isso que a gente trabalha, né? Para cada vez mais valorizar o insumo reciclado, para que ele tenha uma competição leal junto aos insumos virgens, né? E tudo que nós fizemos na cadeia da reciclagem, se nós não tivermos um insumo valorizado, de nada vai adiantar. Porque não adianta você montar uma estrutura para coletar, para separar, aí você está com tudo aquilo separado e o material não tem valor econômico. Então não adiantou nada. O que nós precisamos é ter um produto valorizado. Esse é o caminho. Ele estando valorizado, todo o resto se ajeita. Agora, um incentivo muito grande na cadeia que nós precisamos é mudar
a tributação. Nós estamos aí batalhando no PIS/COFINS, né, que é um problema do PIS/COFINS. Se nós perdermos lá no Supremo, vai quebrar a cadeia como toda, as cooperativas. Aí é que você não vai ter mesmo o autônomo querendo se legalizar, né, ou se profissionalizar. Então vai voltar para trás no tempo. Então o caminho que nós, como Inesco, enxergamos é o seguinte: nós temos que ter um insumo valorizado. O caminho é o PL 4035, que ele isenta toda a cadeia de PIS/COFINS, dá o crédito para a indústria de transformação, porque aí ela tem um incentivo para comprar o produto valorizado. Ela tendo esse incentivo, ela vai querer trabalhar com nota fiscal. Essa nota vem para toda a cadeia, desde a base. Você trazendo isso na base, você vai rastrear a cadeia como um todo, você vai trazer para a formalidade a base da cadeia e você vai conseguir pagar um valor melhor a eles, tirando esse imposto no meio da cadeia. Então isso vai ser um grande incentivo. Isso, inclusive, vai acabar com o roubo de cabos de cobre, que é um grande problema Brasil afora, a gente nota, né? Porque o cobre hoje é um problema que se você tem muitas empresas que trabalham sem nota fiscal, ele tem valor agregado alto, esse material é roubado, ele some, pulveriza-se nessas empresas pequenas que trabalham na informalidade. Por quê? O sujeito não quer pagar PIS/COFINS. Quando ele tiver esse crédito de PIS/COFINS, a hora que ele receber o material, ele vai querer material que com nota fiscal. Com nota, essa nota vai andar para baixo até a base da cadeia. Fica totalmente rastreado a cadeia e a cadeia vai ser valorizada. Eu acho que esse é o caminho para você melhorar a reciclagem. É interessante você falar isso, porque em alguns países, quando você fala do mercado de reciclagem do Brasil, eles ficam até espantados, porque nos Estados Unidos, por exemplo, eles não conseguem... Se a gente falar sobre tributação nos Estados Unidos, eles ficam até sem entender, porque eles estão reinserindo o material numa nova economia, então não faz sentido tributar. E aqui, por exemplo, é o caso do Mato Grosso, né? Mato Grosso tinha um ICMS de 14% no vidro, não reciclava o vidro. Daí baixou para 1%, pronto. Começou a reciclar vidro com alta produtividade. Então é um exemplo básico de como a nossa carga tributária ainda não favorece a reutilização de insumo que vem a partir da reciclagem. Vocês dois concordaram com o assunto, e aqui chegou a Aline. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada. Ela é da Cooper... Sentecop. Fala no microfone, querida. Sentecop. Legal. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu vou aproveitar aqui que vocês dois citaram uma questão que as pessoas, os governos locais e as empresas têm que parar de simplesmente enxergar as cooperativas como o assistencialismo, o coitadismo. Contudo, o Brasil é 220 milhões de pessoas, dos quais 110 milhões não têm acesso a saneamento, 50 milhões de pessoas não têm água potável, 45 milhões de pessoas não têm acesso a um meio de pagamento. Enfim, são Brasis. E nesses Brasis nós temos municípios que não têm condição financeira de adotar uma coleta seletiva, que normalmente é de 3 a 6 vezes mais cara que uma coleta de lixo urbano, convencional. Então, muitas vezes, criar uma cooperativa gera emprego, gera inclusão social, e esse assistencialismo inicial pode ser interpretado como uma incubadora. O município servir no seu papel social de incubar um grupamento de pessoas e, a partir dessa incubação, impulsionar eles para um profissionalismo. E daí vem o pagamento do serviço ambiental. Então, talvez um grande desafio seria pagar pelo serviço ambiental prestado, pelo processo de coleta e triagem. Isso já traria uma receita significativa para as cooperativas se estruturarem. Cooperativas estruturadas são mais material, mais qualidade de triagem e daí, consequentemente, entrega para os outros elos da cadeia e, assim,
aumentando o volume, aumentando a qualidade e o valor pago. Será que isso faz sentido? É um caminho, Carioca? Olha, até pode ser, mas eu ainda sou defensor de que o pagamento por serviço ambiental se dê de imediato, desde que esse grupo, essa empresa, esse empreendimento esteja apto a fazer e executar esse trabalho, porque a experiência própria, quando a coleta seletiva ela é realizada por uma empresa, tá? No caso de São Paulo, são concessionárias, tá? A qualidade é horrível. Baixíssima. A qualidade do resíduo, a qualidade de atendimento ao munícipe, tá? Mas quando isso começa a ser realizado pelas cooperativas, pelos catadores, cria uma fidelização, existe uma atenção muito maior ao munícipe, a qualidade melhora. Eu sou a favor do pagamento de serviço ambiental cobrado através da taxa de desvio. A gente precisa ver quanto que essa concessão custa aos cofres públicos, tá? Mas fazer em cima desse contrato uma taxa de desvio para que a cooperativa possa cada vez mais ampliar o seu raio de atuação, aumentando efetivamente os índices baixíssimos hoje que nós temos de reciclagem no nosso país, que eu também já desconfio um pouco desse número, que são apenas números oficiais, tá? Porque se a gente for pegar os sucateiros, os comércios ilegais, né, que é a grande maioria, a gente precisa inserir todo mundo dentro dessa cadeia. São muitas fontes de dados, né? Que eu até peguei essa palavra emprestada do meu amigo aqui, né, esse elo. A gente precisa fazer com que realmente todo mundo esteja envolvido, porque são todos atores dentro da gestão de resíduos dentro do município. Entendeu? Então, eu sou a favor da contratação, mas que a gente consiga ter um olhar diferenciado, sim, lá para o Norte e Nordeste, onde os trabalhadores lá são felizes, dão risada e ganham 200 conto por mês. Tá? Não pode, num país chamado Brasil, ter vários Brasis, como você mesmo disse, e nenhum trabalhador ganha menos do que o salário mínimo. Ou trabalhar em condições insalubres, como sabe? ainda 10 anos depois da política nacional, agora com o novo marco legal, se prevê acabar com 3 mil lixões, mas um grande desafio não é simplesmente colocar uma data, é você viabilizar isso financeiramente e principalmente estruturalmente. Que seja um fechamento inclusivo. Inclusive, com né? Inclusão. Com estrutura. Que a gente não pode permitir que outros lixões famosos no nosso país que fecharam e que as pessoas estão morrendo porque eles não tiveram nenhum apoio. O Zumbi, do filme Lixo Extraordinário, morreu como indigente. Sim. Ninguém fala isso. Entendendo? E foi fechado aquele lixão lá de uma forma necessária, precisava fazer, mas esqueceram dos trabalhadores, daquelas pessoas que estavam lá dentro. É muito interessante você falar isso, que é uma pesquisa, inclusive, do Banco Mundial, num levantamento de dados, e como você falou mesmo aqui, o Brasil tem muitas fontes de dados, 5, 10, 3,5%, 7%, daí chega as associações que fala 100% das latinhas foram recicladas, mas 3% do Brasil recicla, 5%. O Brasil tem um problema de fonte de dados rastreado e unificado, né? Ao invés de nós termos um anuário de todos os segmentos que trabalham em prol dos resíduos, cada um publica o seu com os seus próprios dados. Mas e censo também, para a gente saber qual é o número real desses trabalhadores que nós dizemos hoje que é mais de 1 milhão, que é 1 milhão e pouco, mas nós não temos esses números oficiais. Sem dúvida. Quando você fala nisso, inclusive eu, né, lá no Bank, na Saigencom, nós somos empresas de dados, nós trabalhamos com dados, então a gente vê que dados são muito importantes para a gente prever, planejar e enxergar o futuro ou realizar um futuro planejado com um presente real. Mas o que eu estava falando desse estudo do Banco Mundial é quando eles fecharam um lixão lá na região do Pará e colocaram as pessoas que estavam no lixão trabalhando como cooperados, houve um grande problema social
porque quando eles estavam trabalhando isoladamente, mesmo em condições insalubres, com baixa segurança, com riscos grandiosos, sem nenhum assistência, sem nenhum apoio ou segurança física, psíquica, social, eles tiravam mais dinheiro individualmente do lixão do que cooperados num barracão. E isso desmotivou todos os cooperados e eles abandonaram a vida de cooperados e voltaram a fazer qualquer coisa que não foi mais rastreado pelo Banco Mundial. Esse estudo foi muito emblemático, porque é o que você falou, foi uma desarticulação de um lixão sem uma estruturação dos entes participantes, que está envolvido não só as condições de trabalho, mas também o rendimento, que é importante. Porque no final do dia eu quero saber quanto que eu vou colocar no meu bolso. Né? É muito interessante isso. E nós estamos com a Alice aqui, né? Aline. E Aline, como você chegou aqui para incluir você nessa história, como que você vê o papel da mulher nas cooperativas? Como que você vê hoje a divisão de tarefas de uma cooperativa onde você tem homens, mulheres, com diferentes funções, com diferentes habilidades, e como que hoje você vê que está esse cenário, sobretudo com a necessidade de nós incluirmos cada vez mais as mulheres na força de trabalho e nos processos produtivos? Então, assim, falar que como que a gente se vê é uma palavra muito simbólica, né? Porque a gente já está lá, somos 80% de mulheres catadoras no país, e nas cooperativas também a gente é a maioria. Isso porque existe uma característica peculiar de diferença por que a mulher catadora ela prefere estar ingressando em uma cooperativa do que estar na rua. Tem vários fatores. Questão de segurança, questão de acolhimento, questão de acesso a políticas públicas. Uma estrutura que ela se sente bem e que ela tem essa essência de trabalhar em sintonia com outras pessoas, com outras mulheres que se identificam. Então, a gente já é a maioria dentro das cooperativas por conta disso. E a questão da nossa participação, ela vem crescendo ao longo dos anos por conta justamente de se incomodar com a lentidão no avanço das nossas organizações, na lentidão do acesso, inclusive, da implementação das políticas públicas que não olhem apenas de forma bem genérica a parte do trabalho, né? A parte da questão ambiental, mas também que faça esse recorte de gênero, esse recorte além do direito ao trabalho, ao direito à renda, ao direito às condições de saúde, o direito dela enquanto catadora. Então, por conta disso, eu venho acompanhando, eu me tornei a primeira mulher presidente da Sentcop. A Sentcop é uma cooperativa de segundo grau que tem 17 anos lá em Brasília, é a primeira central de Brasília, e eu fui eleita em 2015 presidente, a maioria foram homens, e aí eu acompanhei essa transição das presidentes mulheres tendo coragem e concorrendo aos processos eletivos. Então, eu vi que foi como se fosse um chamado, e que se elas vissem que eu tinha coragem de estar num cargo como se fosse o maior ali, elas também poderiam. E hoje eu fico feliz porque hoje a maioria das mulheres que estão à frente nos espaços de poder de decisão das nossas organizações são mulheres. Mas não que os nossos guerreiros, né, os nossos homens estão atrás disso. Muito pelo contrário, a gente sempre está ao lado, ali junto, trazendo a pauta da causa como um todo. Mas a nossa ousadia de querer participar mais, querer ir mais avante, por conta justamente disso. Porque, além de toda essa necessidade de ver resultados no acesso e na inclusão das políticas públicas, de políticas privadas, a gente também vê que falta ainda um acesso, um olhar diferenciado para ela enquanto mulher. E é por isso que a gente também, nós criamos em 2017 a Unicatadores. A Unicatadores, que é a União Nacional das Organizações de Catadores. Então, lá é formado por secretarias. E aí tem a Secretaria da Mulher e Juventude, onde eu estou à frente junto com outras mulheres de outros estados. É um coletivo que está à frente de mulheres, junto com a Jennifer também, que é uma catadora jovem, né, lá de Minas, que também toca essa pauta dos jovens. E aí ela vem com essa característica da gente começar a pegar esses recortes e começar a trabalhar de forma específica ali nas dores, né?
Mas ao longo desses 3 mandatos, né, já tem até que ter a rotatividade, porque é prevista em lei e a gente está trabalhando para isso. Tanto é que eu estou aqui na feira com todas as minhas dirigentes, diretoras da minha rede está aqui, porque eu acho que é isso, a liderança ela puxa novas lideranças, ela provoca que outras catadoras também, outros catadores compartilham os espaços de liderança com ela, e aí você vai automaticamente ali treinando, capacitando as pessoas para a pessoa também não ter medo de ocupar. Então você não é, ninguém está eterno em cargo algum, né? Em função nenhuma. E aí a gente está à frente disso porque a gente acredita que tem condições de mudar. E aí eu vejo vocês falando aqui dos lixões, e aí lá Brasília também foi sede que fechou um dos maiores lixões da América Latina, depois do Gramacho, o lixão da Estrutural. Acompanhei esse processo, eu entrei em 2012 na Centicop, acompanhei esse processo de fechamento de 2017 para frente. Também vi vocês falando da questão da educação ambiental, da condição de trabalho, da insalubridade dos catadores, e eu gostaria de contribuir nesse ponto, porque eu vejo que são diversos os desafios, né? O Clineu falou da questão tributária, e a gente está junto desde quando saiu essa decisão do STF, a gente está junto nessa temática, e trabalhando lá também na frente do PL 4035, mas é porque a reciclagem, ela precisa ser viabilizada. Hoje, para a cadeia como um todo, do início ao fim, ela tem vários entraves. E aí as pessoas ficam perguntando, o catador ele não é miserável, o catador não é coitadinho, mas precisa entender o porquê que ele ainda está sendo visto dessa forma, como que está essa primeira fase da cadeia, sabe? Para entender por que ele não pode avançar mais um pouquinho, que nem agora. A Centicop está indo para a segunda fase, que é a fase do beneficiamento. A gente vai beneficiar o vidro e o plástico. Todo mundo fala que eu sou doida, como é que eu vou beneficiar o vidro? Né? Tantas jazidas aí, o vidro não tem valor agregado, tem desafio logístico, mas o vidro existe. E a gente não aceita que o vidro vá para o aterro sanitário de Samambaia. Em Brasília está avançadíssimo em relação à implementação de política pública desde quando fechou o lixão. Lá o governo paga 40 cooperativas, 40, tem 20, só a nossa rede tem 27 contratos. Das nossas 23 cooperativas, a maioria tem contratos. Eles pagam a tonelada comercializada. Então é um incentivo para eu colocar o reciclável na cadeia. Lá também eles têm um contrato de coleta seletiva, onde a gente faz a coleta porta a porta, direto com cooperativas. A gente está em 22 cidades do Distrito Federal. O Distrito Federal tem 33 cidades administrativas. Então, a gente vê percentuais que nem o Carioca falou. Nossa coleta, o índice de aproveitamento é de 87% a 97%. A nossa coleta é feita por catador, que tem um mobilizador, que criou um vínculo ali com o morador para separar e que traz resultados na prática para aquela pessoa continuar separando e desistir. Já a coleta das concessionárias, das empresas, a gente vê que é uma prestação de serviço como qualquer um outro, que o cara quer receber o contrato, não está nem aí se quem separou, quem colocou, o negócio dele é transporte e aterramento. Esse é o negócio delas. Então ele não está preocupado com o índice de aproveitamento. E ainda mais quando os contratos forem por peso, né? Porque reciclável a gente sabe que não pesa, só tem volume. Então, se o cara recebe por peso, por que ele vai coletar, vai se preocupar em coletar material reciclado? Então, tem isso. Então, o índice delas é muito baixo de aproveitamento. Lá em Brasília, na nossa unidade, no complexo, o índice é 32%, e a gente fala 40% para ser bonzinho. Mas os relatórios oficiais é 32% de aproveitamento da coleta das empresas. E olha que o volume que elas entregam para a gente, o volume é o maior. Elas representam 90% da entrega do volume de resíduos das cooperativas minhas. 90% das cooperativas é 10%. Só que de 10% eu aproveito 90%. De 90% eu aproveito 30%. Então, tem um entrave aí, além dessa questão tributária, além da questão de contratação, além da questão de implementar políticas mais evolutivas, inovadoras nas cooperativas. Tem uma questão que, quando você fala de fechar lixão, quando você fala de abrir aterro sanitário, quando você fala de incluir cooperativa, você não pode esquecer o que a Política Nacional de Resíduos ela deixa bem claro que você tem que fazer. Você não implementa nada sem orientar quem é que tem que praticar aquilo, que é a população. Não se faz nada disso sem fazer educação, sem implantar coleta seletiva e fazer educação ambiental. Porque tudo que é novo, ele provoca incômodo. As pessoas não querem sair da rotina. Então, se vai implantar coleta seletiva, tem que antes falar com as pessoas que vão gerar essas embalagens, esses resíduos, para elas destinarem de forma correta, para as pessoas entenderem, para saber qual é o seu papel, qual é a sua função. E é por isso que a gente vê uma defasagem muito grande no país, porque eu falo isso porque de 82 milhões de toneladas só no ano passado, gerado no nosso país, menos da metade disso ter sido reciclado, é o reflexo de que as pessoas estão desorientadas quando se trata de separar resíduos. Novamente o que nós colocamos logo no início do nosso bate-papo, o grande desafio é a educação, né? Quando você colocar uma residência para colocar o seu resíduo
na sua lixeira, no seu condomínio ou na sua empresa, é o que o Carioca falou, é um resíduo de baixíssima qualidade. Né? Quando você traz a coleta municipalizada ou dos catadores que passam na frente do caminhão, é um resíduo ainda que tem um índice de rejeito muito grande. Mas além da educação, que todos nós acreditamos que seja um desafio, e nós estamos falando de recuperação fiscal, estamos falando de tributação, entendeu? E as empresas hoje, usar o exemplo do vidro. Uhum. Se uma empresa tem que colocar ali 20% de material reciclado numa embalagem, ela coloca só 20%, porque se ela colocar 50%, esses 30% adicionais de material reciclado naquela embalagem não é valorizado tributalmente nos impostos para que ela seja descontada. Então você tributa os insumos e não valoriza as empresas que estão querendo fazer melhor, colocando mais material reciclado em suas embalagens. Você não consegue beneficiar isso, compartilhar isso com eles. Como que você vê essa atuação muito importante de vocês há tanto tempo com a questão da tributação e é um dinheiro importante na mesa que poderia facilitar essa estruturação que nós estávamos conversando, que não existe mais ou tem que desaparecer esses atravessadores, ou que vulgarmente a cadeia, ou quem convive mais antigamente com a cadeia da reciclagem chamava de atravessadores, e você estava comentando que é um indivíduo que está sumindo, se não já sumiu da cadeia, e você acha que essa valorização da carga tributária pode ajudar nisso também, entendeu? O que eu penso é que nós temos que mudar vários pontos na cadeia da reciclagem, né? Vamos começar lá pela base, na educação, na coleta seletiva. Tem muita gente que o sujeito acaba de usar uma embalagem e acha que se joga daquele jeito, né? Às vezes põe um saco de plástico dentro de um saco de papel ou vice-versa. Então a coleta seletiva tem que começar em casa, porque todos nós somos responsáveis pelos rejeitos, pelos resíduos, né? Então a responsabilidade da reciclagem é de todos. Todos nós geramos resíduos e materiais recicláveis, né? Então, uma limpeza na hora de você destinar o teu material na coleta seletiva vai facilitar muito a vida de um catador na hora de separar numa esteira, um catador autônomo que está ali para pegar ou rasgar um saco, vai evitar que ele se machuque, né? Às vezes tem vidro, coisa assim. Então já começa aí essa educação. Aí esse processo todo, ele tem que ser valorizado lá no final. Porque se você fizer isso e não tiver um produto que seja valorizado lá para a indústria de transformação, não adianta nada isso, ele vai voltar a ser jogado em lixões, aterros. Porque não adianta você falar, decreto que fechou o lixão. Pronto, fecha hoje, esse amanhã abre em outro canto, começa a jogar outro material. Então esse material que está sendo jogado em lixão, ele tem que ter valor econômico. Aí, tendo valor econômico para a indústria de transformação, ela vai pensar em reutilizá-lo mais. Aí o consumidor entra lá na frente, ele vai preferir falar, eu vou comprar esse produto, porque está escrito lá que ele é feito de material reciclado, e não falar, me recicla ou reciclável. Porque reciclável, qualquer coisa pode ser o resto da vida. Mas se ninguém for lá e reciclá-lo, ele vai sempre ser reciclável. Então, se alguém pegar, ele reciclou ele, pronto, reciclado. A empresa vai colocar no produto dela, feito à base de materiais reciclados. Pronto. Eu acho que começa a despertar o interesse nas pessoas, nos governos. Uma empresa vai exportar alguma coisa, vão perguntar, peraí, o teu produto é feito de material reciclado? Ah, não, não é. Então não vou comprar. É o consumidor que vai pôr ordem nessa cadeia. É um longo caminho, não é para amanhã, mas eu acho que esse é o caminho correto que a gente tem que colocar. E o governo tem que adotar algumas medidas, né, para que isso, vamos dizer que acelere. Ele é que tem o poder de fazer isso, né? Fazendo isso, a reciclagem vai funcionar como um relógio. Nós estamos chegando aqui nos 5 minutos finais do nosso bate-papo. Vou querer que cada um deixa sua mensagem final. Eu já vou deixando a minha. Quero agradecer a todos vocês, Carioca, Clineu, Aline, desculpa, perdão. Eu acho que
O grande desafio sempre vai ser educar com inclusão, né? Eu acho que se a gente conseguir promover a educação e a inclusão das pessoas no processo educativo, há uma grande tendência da gente mudar os nossos números de reciclagem no Brasil com melhores ganhos e pessoas produtivas dentro desse apoio. Vamos lá. Muito obrigado. É com você, Carioca. Bom, primeiro agradecer, né? É uma honra poder estar aqui do lado dessas três feras. Falar em educação. O consumidor, dentro de todo o processo, né, da economia circular, é a figura mais importante. E falta informação para essa pessoa, falta orientação e falta também educação. Eu não vejo um modo a curto prazo para que nós consigamos resolver esse problema. Podemos fazer isso através da sensibilização. Se o cara não tem uma preocupação ambiental, ele tem uma ligação com o social, porque todo brasileiro tem uma preocupação com o social, muito forte. Então a gente precisa antenar essa informação para o consumidor. E a gente fazer a médio e curto prazo, criar junto aos governos e aos governantes a obrigatoriedade da grade curricular ter educação ambiental. Isso é fundamental para que a gente, daqui a 15, 20 anos, sejamos um país muito mais sustentável. Obrigado. Beleza. Vamos lá, Clineu. Bom, realmente um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado aqui pela sua oportunidade. Eu concordo com o que o Carioca falou, né? Realmente é isso. É educação, é o consumidor lá na ponta, ele exigindo cada vez mais por produtos feitos à base de produtos recicláveis, reciclados, né? Vamos deixar bem claro, né? Eu acho que ele começa a separar isso. Aí as empresas começam a entrar num ciclo de vamos trabalhar mais com o produto reciclado, que eu vou conseguir vender mais o meu produto e a cadeia vai funcionar como um relógio. Eu já também agradeço pela oportunidade, até porque cheguei atrasada, eu falo demais, mas eu acredito que fui contemplada aqui com a fala do Clineu e do Carioca, mas eu deixo de recado o que eu sempre deixo nas minhas entrevistas, que é tentar não só pautar essa questão da importância da educação, mas também da consciência, né? Porque tem que andar juntas, educação e consciência. E aí, na parte da consciência, eu queria deixar aqui alguns números impactantes, que eu como catadora, que não tenho um entendimento tão específico assim, mas a gente está acompanhando na prática hoje a sociedade e a prática desses números, o impacto desses números, que é com relação, quando a gente fala de reciclagem, muitas pessoas atrelam isso apenas a catador. Reciclagem catador. Ou alguns ainda atrelam a questão ambiental, porque vai preservar o meio ambiente. Mas elas precisam entender a importância disso, a importância do trabalho do catador e a importância, o que é a palavra meio ambiente. E aí, quando a gente fala de reciclagem, a gente está falando de, a cada 1 tonelada de papel reciclado, né, a gente economiza o plantio de 10 mil pés de eucaliptos. A gente economiza 100 mil litros de água. A gente economiza para a indústria a utilização de 5 mil quilowatts de energia. Então, são insumos que caem pela metade quando se trabalha com insumos reciclados. Então, esses números, eles são muito mais que números hoje, na realidade que a gente está vivenciando uma resposta climática muito forte nas nações. São números que mostram por que esses dias vivemos uma onda de calor enorme. Por que temos poucas árvores? Por que temos racionamento de água? O porquê que temos um ar tão poluído? Eu li uma matéria que em São Paulo, as pessoas perderam 5 anos de vida na qualidade de vida, expectativa de vida por conta do ar poluído. Então, a minha mensagem final é isso, é para as pessoas entenderem, quando a pessoa fala uma palavra, para ela entender o que está por trás dessa palavra. E aí é isso, é vida. E a vida não é só do meio ambiente, é vida do ser humano. É vida de quem está vivo hoje, é vida de quem vai vir a viver amanhã. E aí é essa palavra, consciência. Eu acho que consciência é o que tem que ser discutido muito, quando se trata de reciclagem. Beleza, são números expressivos, né? A reciclagem no Brasil tem números expressivos. Eu acho que a gente tem que incentivar isso a aumentar. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Boa feira para todos nós.